Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Faz alguns anos que eu não venho aqui, mas já vim várias vezes aqui na associação. Eu já fiz isso aqui com vocês, várias e várias palestras. Eu lembro que eu fiz um curso de fluidoterapia há vários e vários anos atrás. Um ou dois seminários sobre mediunidade também nós viemos fazer. Época que eu atuava um pouco mais aí junto com o pessoal da USE. Mas como o tema já foi anunciado, Espiritismo e a moral dos espíritos superiores. Logo depois da pandemia, as casas espíritas tiveram bastante problemas com trabalhadores que não retornaram, depois da pandemia não retornaram para trabalhar, outros desencarnaram, enfim, o número de trabalhadores e as condições das casas foram ficando um pouco mais complicadas após a pandemia. E o movimento espírita, de uma maneira geral, se preocupou de como retomar, como fazer essa retomada. Por isso surgiu essa quantidade enorme de atividades online, né, através do YouTube e mais algumas outras situações, web rádio. Antigamente web rádio a gente não fazia muito. Eu, por exemplo, hoje estou aqui, mas estou faltando. Eu participo da web rádio Estação da Luz, lá no Rio Grande do Norte, e hoje eu estou faltando, pisei na bola com eles, para estar aqui. E esse da web rádio é o programa Herculano e o Homem no Mundo, que é a respeito do Herculano Pires. Numa semana é Luísa Pires, a filha do Herculano, e na outra semana é Herculaninho, que é o filho. O Herculaninho está afastado pelo problema de saúde, e quem conduz esse programa é o Alberto Magno Rodrigues de Sorocaba. Eu participo, e quem coordena é o Tavares, lá da cidade lá do estado do Rio Grande do Norte. E interessante que as pessoas, nessa preocupação, o que vai fazer? E em vários pontos, por isso que eu gosto do Espiritismo. O Espiritismo é uma revelação, e a revelação continua. No capítulo 1 do livro A Gênese, que é Caracteres da Revelação Espírita, diz que quando uma revelação vem, ela vem em vários lugares, por vários espíritos e vários médiuns diferentes. É assim que funciona. Então, em vários pontos do nosso Brasil, e também fora do Brasil, de vez em quando eu faço algumas atividades lá com a Filomena, lá em Lisboa, as pessoas estavam preocupadas, as coisas começaram surgindo com o pessoal voltando a estudar a questão dos princípios da doutrina espírita. Então eu vejo às vezes em centros espíritas, vai ter um curso de princípio da doutrina espírita. Eu não vou fazer porque princípio é o básico. Princípio não é básico. Princípio é estudo aprofundado. Princípio, de início, de alicerce, de base. Isso é interessante a gente saber. Aonde que eu começo a estudar os princípios da doutrina espírita? Eu começo a estudá-los na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que é resumo da doutrina espírita. Ali eu já começo a estudar. Naquele texto, vários grupos de pesquisadores foram dividindo aquilo e montando o seu sistema de estudo. Em Sorocaba, na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, a sociedade que eu participo, nós fizemos um estudo, e nesse texto da introdução do Livro dos Espíritos, no seu item 6, nós separamos ali 33 pontos importantes. Desses 33 pontos importantes, nós fizemos 18 mapas mentais, que é a metodologia que nós utilizamos. Nós fazemos os mapas mentais. E desses 18 mapas mentais, nós fizemos 11 aulas. Então o curso de princípios que nós fazemos, hoje está tendo aula do curso online, curso de princípios pela Sociedade Beneficente Espírita Sorocaba. Então esse estudo dos princípios, nessas 12 aulas, uma de introdução, para mostrar a importância do estudo dos princípios. E depois as outras 11 aulas. Hoje o que eu vou falar, se a gente pegar o inverso, ao invés de começar no início do item 6 do Livro dos Espíritos, lá do resumo, a gente começar ao contrário, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. O quarto parágrafo do sistema inverso é moral dos espíritos superiores. Interessante, porque essa questão dos princípios é tão importante que a gente usa constantemente. Qualquer estudo, qualquer reunião, qualquer atividade mediúnica, nós utilizamos os princípios. O que são os princípios espíritas? Interessante, né? Onde está a lei de Deus? Está na consciência. O que é a lei de Deus? O que é lei universal? São perguntas que Kardec fez. Quando eu estudo Kardec, eu preciso estudar Kardec de uma forma sintópica. O que é o estudo sintópico? Estudo sintópico significa o estudo de vários livros e vários autores. O estudo analítico de um autor ou de um único livro. E não dá para estudar o Espiritismo de uma forma analítica, tem que ser um estudo sintópico. Vamos explicar isso? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 pequenos livros: livro primeiro, segundo, terceiro e quarto. O livro primeiro, quando fala a respeito da criação, toda a situação que nós vamos descobrir, como surgiram os espíritos e tal, ele é complementado pelo livro A Gênese.
O Livro dos Espíritos, já na sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, com 501 questões, e depois em 1860 com 1018 questões. A primeira de 1857, ali está a doutrina espírita. Depois, a pedido dos espíritos, que o Espírito da Verdade principalmente solicitou a Kardec, ele fez a segunda edição com as mesmas questões da doutrina espírita que estavam lá na primeira edição, com o complemento da filosofia espírita. Foi colocada a filosofia. Então, o Livro dos Espíritos que nós estudamos hoje, na segunda edição, nós temos lá a doutrina e a filosofia espírita. Interessante. Para complementar o primeiro livro, o livro A Gênese. Tudo que eu estudar no primeiro livro do Livro dos Espíritos, eu vou complementar pela Gênese. No segundo, que ele vem falar do mundo corporal e do mundo espiritual, essa relação entre nós, tem muitos espíritas que costumam dizer assim, por exemplo, ou fulano ou tal coisa está no plano espiritual. Kardec não usa a palavra plano. Nós temos que dar importância à terminologia que Kardec utiliza. Kardec diz mundo espiritual e mundo corporal. Ele só fala isso, só dois mundos. É interessante, porque esse plano parece que é um lugar, e o mundo espiritual está em todos os lugares. O mundo corporal e o mundo espiritual se interpenetram. E nesse fenômeno dessa interpenetração, eu estou aqui encarnado ainda, ainda bem, eu estou aqui encarnado, todos estão vivendo, eu estou no mundo corporal. Se houver um amigo espiritual meu aqui, do meu ladinho aqui, ele está juntinho, está no mundo espiritual. Então os mundos estão intrinsecamente ligados. E o livro A Gênese complementa muito bem e satisfatoriamente isso. No segundo, que é essa relação nossa para com os espíritos, Kardec veio disciplinar, a partir da edição do Livro dos Médiuns, disciplinar essa questão de como nós vamos nos relacionar com os espíritos desencarnados. Por isso, o segundo livro do Livro dos Espíritos, ele é complementado pelo Livro dos Médiuns. Já no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, da primeira até a penúltima, o Espírito da Verdade trouxe a Kardec. Os Espíritos foram trazendo e Kardec, logicamente, codificou. E daí o Espírito da Verdade falou: agora, com tudo que você tem, a última você faz, com tudo que você conhece. E daí surgiu a última das leis morais. Mas quando nós estudamos as leis morais, falamos: poxa, é muito difícil. Como é que eu faço para cumprir essas tais leis morais? Será que é possível? Tanto que quem complementa as leis morais é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá, Jesus não só cumpriu, como fez valer e fez cumprir as leis morais através da exemplificação do seu Evangelho, e ali nós vamos vendo situações que vão nos alçar a patamares diferenciados de conhecimento e de estudo. E depois nós temos o quarto livro, o Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, porque o título do quarto livro é muito legal, quando ele diz Esperanças e Consolações. O mundo, nós fomos muito incomodados por situações onde os complexos de religiosidade, eles foram se unindo, e ficou uma desgraceira danada. Tem gente que acha que para ter religião, para ser religioso, para usar uma certa religiosidade, tem que fazer cara de choro, tem que ser infeliz. Premissa básica, algumas premissas são básicas. Fé e mau humor não combinam. A fé combina com bom humor, porque no capítulo do Evangelho que nós vemos, a fé, no capítulo 19, ele dizer que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que delícia, né? A mãe da esperança. Isso é ótimo. E nesse livro vem mostrar, ali no Livro dos Espíritos, as consequências após o desencarne para os espíritos que desencarnam. E então quem vai complementar esse quarto livro do Livro dos Espíritos é o livro Céu e Inferno. Então as 5 obras, elas são uma grandiosa obra dividida em 5 livros. Basicamente assim, uma introdução, depois nós nos aprofundamos. Eu participo de um grupo chamado GEAD, Grupo de Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, lá na Sociedade Beneficente Espírita, na Kardec, Sorocaba. Nós ficamos estudando o capítulo 14 do livro A Gênese no ano passado, 6 meses. Dá para estudar mais uns 6 ainda, anos, mais ou menos. Mas nós estudamos 6 meses o capítulo 14, porque fala de fluidos. O que eu faço dentro do centro espírita que não movimenta fluidos? Porque os fluidos não oscilam. Então, tudo que nós fazemos em atendimento fraterno, em atividade mediúnica, a fluidoterapia, já é o nome, fluidoterapia, nós temos que pesquisar e conhecer cada vez mais os fluidos. Nós sabemos, por exemplo, que na natureza existem 4 leis que são responsáveis, ou 4 forças,
que são responsáveis por tudo que se modifica e se transforma no universo. Isso é comprovado pela física. Força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. É responsável por tudo que se modifica. E os espíritos superiores vêm dizer que os espíritos puros vêm trazendo as notícias, as notificações para nós, que existe uma força que única, sozinha, é capaz de suplantar essas outras 4 forças. Que os espíritos superiores dizem, que os espíritos puros nos dizem então, que essa lei é a lei do amor. A lei do amor é capaz de suplantar as outras 4 forças. Por isso que as pessoas dizem que Deus é amor, que a vida é amor, a criação é amor, porque foi o amor que criou, é o amor que cria. Nós somos produto de cocriação dos espíritos puros. Mas a gente vai entendendo. E para sintonizar essa questão da moral dos espíritos superiores, a moral dos espíritos superiores é a mesma moral de Jesus Cristo. Se é moral do espírito superior, Jesus Cristo tem que estar enquadrado nessa, não é? Fazer aos outros o que eu gostaria que me fizesse. Essa é a moral dos espíritos superiores. Fazer o bem e não fazer o mal. É essa. E lá Kardec cita, através da exemplificação do Espírito da Verdade, que nós ainda somos vítimas do orgulho e do egoísmo. E considera isso como um vício, nós vamos ver daqui a pouco. O egoísmo é um vício. É duro da gente entender isso às vezes, não é? O egoísmo é um vício. Mas ele diz que o egoísmo nos arremete às paixões. E as paixões nos arremetem à animalidade. Ou seja, o ser humano, ele se julga extremamente evoluído, mas será que está? Se as paixões ainda nos arremetem a essa questão da animalidade, e vem falar do egoísmo, tanto que Kardec cita em vários pontos da obra, através do Espírito da Verdade, que qual é a razão de todo mal? Orgulho e egoísmo. Todo mal está consubstanciado no orgulho e no egoísmo. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, de todos os vícios, qual é o mais radical? Pergunta interessante, né? As pessoas que têm pequenos vícios, são pelos espíritos superiores, tabagismo, toxicomania, os chocólatras e mais algumas outras coisas aí, são considerados pequenos vícios. De todos os vícios, qual é o mais radical? O Espírito da Verdade responde assim: já o disses, de todos os vícios, o mais radical é o egoísmo. O mais radical dos vícios. Então, às vezes as pessoas leem e pesquisam, que condição é a minha condição espiritual? Vamos fazer uma pesquisa. Onde é que eu me encontro na hierarquia, lá na escala dos espíritos que está no Livro dos Espíritos? Espírito sabe aqui no decoro, sabe? Não é fácil? Impuros, livianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores e puros. Essa é a escala que está lá. Onde será que eu estou nessa escala aí? Eu já vou minimizar o problema. Outro dia eu fui numa casa e falei a respeito desse assunto, era uma outra palestra, mas estava lá a hierarquia dos espíritos, e tem um menino lá, um conhecido nosso lá, ele falou: nossa, entrei achando que era espírito bom, foi embora como espírito perfeito. Porque assim, espírito puro não reencarna mais, nem como missionário. Está lá, o Espírito da Verdade que diz. Se alguém quiser brigar com ele, por isso, se tiver alguém aqui, algum espírito puro presente no ambiente, ele pode ir de volta para o seu planeta, está no planeta errado. Não reencarna mais, nem como missionário. Então, nós vamos até superior só aqui na Terra. Se chegou aqui o espírito, qualquer espírito chega mais elevado que é superior. Gente do céu, você fica preocupado, né? Assim, espírito puro não reencarna mais. Já. Então não precisa mais procurar o seu grau de evolução lá no espírito puro, porque nós não nos enquadramos. Situação intrigante e bastante interessante para a gente começar a pensar assim, da seguinte forma: se este ano de 2025, de janeiro até agora, eu não fiz nada de errado, e vou continuar assim, até dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, se nesse momento eu sentir inveja, rancor, ciúme, raiva, e mais algumas outras cositas que as pessoas lá fora têm, eu já sou o Espírito perfeito. Legal, né? Eu já sou espírito imperfeito, gente do céu. E eu costumo dizer assim, às vezes:
Você quer conhecer o quadro psicológico de uma cidade? Veja o trânsito como que é. Não é? O trânsito. Vocês acham que existe alguém egoísta no trânsito? Ninguém é egoísta. Para numa esquina, todo mundo, vai você, não, vai você, não, vai, ninguém anda. Todo mundo um querendo que o outro vá. Não é assim? Kardec diz que a única maneira, está lá, o Espírito da Verdade. Como é que eu faço para me separar dos maus espíritos? Conviver com os bons. Como é que eu convivo com os bons? Trabalho no bem. A minha parceira de Web Rádio, a professora Luísa Pires, ela tem um conhecimento que é bastante interessante, que ela coloca assim: não há depressão que resista ao trabalho no bem. Ela fala textualmente. E é verdade, a depressão, ela surge por vários motivos, várias motivações, não por um único motivo só. Mas, no centro espírita, esse momento que nós estamos aqui é um momento de, eu costumo dizer, confraternização de espíritos e de pensamentos. Porém, alguém já parou para pensar que nesse momento, o anjo guardião de cada um de nós está em confraternização com os anjos dos outros? Nunca ninguém parou para pensar, né? As pessoas vão no centro espírita e falam: acho que eu estou com uma perturbação espiritual, acho que tem algum espírito me perturbando. Ninguém lembra que tem um grande amigo chamado anjo guardião, e que, segundo o Espírito da Verdade, o anjo guardião não nos abandona nunca. Olha que delícia. A mãe pode até abandonar, não pode? Tem mãe que olha para o filho e fala: só Deus na sua causa, filho, abrir, lavar as mãos, Deus que cuida de você, não tem jeito, você não tem jeito. Pode acontecer da mãe fazer, é difícil, mas pode acontecer, né? E o anjo guardião não, ele fica do lado. A partir do momento que eu tenho uma dor, ele fala: ele vai se arrepender agora. Não. Na hora que eu falo ele está pronto para me atender. Eu tenho um grande amigo, e tem mais uma. O anjo guardião é de uma escala acima da minha, ele é superior. O meu anjo guardião é superior a mim. Então é para ele que eu preciso valorizar, e não os maus espíritos. Agora, quem são os maus espíritos? Nós já paramos para pensar? Kardec diz que a Terra está povoada, muitas vezes aqui na população, tem muitos homens maus. Não tem muitos homens maus? Por quê? Por que será que tem muitos homens maus? A condição evolutiva que nós estamos. Mas se existem espíritos maus na Terra e no seu entorno, é porque existem homens maus. Nós nos associamos, tanto que a manifestação mediúnica só acontece se houver afinidade e sintonia. Se for só afinidade, não tem. Se for só sintonia, também não. Tem que ser afinidade e sintonia para que haja a manifestação mediúnica. Na questão 917, tem um texto de Fénelon. E Fénelon fala uma coisa bem interessante que é para a gente pensar. Ele diz assim: o egoísmo deveria ser tratado na Terra como uma epidemia. Se lá, em 18 de abril de 1857, já tinha bastante egoísmo, a ponto de ser tratado como uma epidemia, vocês imaginam o Fénelon andando de carro agora daqui até Sorocaba, de Sorocaba para cá, na Marginal TT em São Paulo, nesses lugares, não é? Quem são os espíritos maus? Quando alguém fecha você no trânsito, quando acontece alguma besteira no trânsito, qual é a nossa reação de espírita? Obrigado, Senhor, nesse momento, por ter dado a esse companheiro que me fecha, que ora quase causou um acidente comigo, porque ele me testa as habilidades de motorista, a minha paciência, resignação e amor. Muito obrigado, que ele vá em paz e leve recomendações à senhora sua mãe. Nós estamos nesse pedal aí, né? Mas estamos mais ou menos assim, ou não? A mãe tem a ver. A mãe já dá uma lembrança. Já é Comportamental, do nosso comportamento, já dá uma lembrança, a mãe. E o chau, quando a gente dá um chau, como é que é o chau que a gente dá numa situação dessa? Os 5 dedos ou um só? Só para saber. Porque se for os 5, eu já estou caminhando para ser um bom espírito. Se for um só, naquele momento, eu sou um mau espírito. E eu quero que dentro do meu carro os bons andem comigo. Não dá, é afinidade e sintonia, não dá. O bom espírito não fica perto do mau espírito, ele está pronto para ajudar, mas não fica. São coisas que acontecem, a gente às vezes não presta atenção. Por isso, psicologicamente, eu gosto muito do fenômeno psicossomático, né? Estudar a psicossomática. Existe um livro do Dr. Décio Iandoli Júnior, intitulado Fisiologia Transdimensional. É um livro excelente para nós que somos espíritos. Por quê? É como o pensamento do espírito age
sobre o seu perispírito, e agindo sobre o seu perispírito, como esse pensamento vai agir em todo o sistema endócrino do corpo físico. E agindo, como ele está agindo no corpo físico, esse sistema endócrino, ele vai descobrir que determinadas enzimas lançadas à corrente sanguínea, tornam-se estímulos ou não, são nada mais, nada menos que os nossos hormônios. Principalmente as mulheres deveriam conhecer isso, porque a mulher sofre um pouco mais com o seu sistema hormonal do que os homens, porque a mulher é mais sensível. A mulher dá origem da vida no processo de cocriação do planeta. Então, por isso que ela sofre mais essas coisas. A partir do momento que eu entendo, então, que os princípios espíritas são leis. O princípio espírita é lei. Então, as pessoas vão descaracterizando. Quando eu descaracterizo o princípio como lei, eu descaracterizo a lei de Deus. Se eu descaracterizo a lei de Deus, eu estou num fenômeno chamado desarmonia. Quando eu estou em desarmonia em relação ao quê? Em relação às leis. Eu falei agora no videozinho que nós fizemos lá. Depois de 1945, com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu um documento, uma carta magna da Organização Mundial da Saúde, dizendo: saúde é o perfeito estado de harmonia mental, espiritual, mental, psicológica, sentimental e física. Isso para a Organização Mundial da Saúde é saúde, essa harmonia. E Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, disse: saúde é o perfeito estado de harmonia da alma. Como é que eu estou em perfeito estado de harmonia se eu não concordo com a lei? Se eu descaracterizo a lei? Allan Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1864, ele foi fazer uma palestra em Bruxelas, e lá ele disse assim: as leis de Deus estão para serem conhecidas, entendidas e aceitas. Será que eu conheço? Será que eu entendo? Será que eu aceito? Vamos começar lá no mais difícil, porque aceitar a lei de Deus às vezes é difícil, né? Não é difícil, porque nós temos um fenômeno chamado presunção. Então, quando desencarnar um parente, um amigo muito querido, eu já sei se eu concordo com a lei de Deus ou não. Doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma médica suíça radicada nos Estados Unidos, foi ela que criou as cinco condições, as cinco fases do luto. Qual é a primeira fase do luto? Toca o telefone lá em casa, alguém fala: alô, bom dia, tudo bem, não sei o quê. Ai, espírita gosta de falar, às vezes, o fulano desencarnou. Não, primeira é negação. Mentira. A primeira é negação. É só entrar na internet e colocar 5 fases do luto, dá para estudar. Não vem muito ao nosso tema hoje, mas a primeira é negação. Fala que desencarnou seu pai, sua mãe, um ente querido, a primeira coisa é dizer não, a não ser que o pai seja muito rico, vai deixar muito dinheiro, ele fala: puxa, até que enfim vou pegar a grana. Daí é outra história. Isso acontece às vezes, ou não acontece na Terra, isso não acontece, é só espírito envolvido. Aqui só tem espírito. Lá em Marte. É lá em outro planeta que acontece isso. Então eu uso alguns verbetes da professora Luísa e ela disse que usa o meu. Um dia ela disse que aprendeu comigo. Porque eu sou espírita, gente. Eu não tenho medo nenhum da morte. Muito menos pressa. Não é legal essa? Boa, né? Não tenho medo nenhum da morte. Muito menos pressa. E vamos nos reportarmos ao egoísmo novamente? Lembra que eu falei da presunção? Quem atua na área jurídica sabe. Existe um fenômeno chamado presunção de inocência. Presunção de inocência. Ela pode ajudar e pode atrapalhar. Agora, em nós, o que o egoísmo faz? Ele me dá um fenômeno, se eu não tomar cuidado, se eu não trabalhar no processo de renovação e transformação moral da minha existência, buscar a minha autodominação, ou, segundo a psicologia, a autodominação, o que é na psicologia? Maturidade psicológica. Eu não vou me livrar dos problemas, vou aprender a trabalhar com os problemas. Então, quando eu conquisto essa condição, existe um fenômeno chamado presunção da perfeição. No livro A Gênese, no capítulo 2, vem falar sobre Deus. E lá mostra os atributos de Deus. Deus é eterno, é imutável, é infinito, infinitamente bom e justo, perfeito em todas as suas ações e não pode deixar de ser assim. Então todas as religiões concordam que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, por que eu questiono Ele quando desencarna um parente meu?
Porque quando eu fico adoecido, eu pergunto, Deus, por que comigo? Pensou se abrisse uma mãozinha assim nas nuvens? Porque você está em desarmonia, você não está entendendo. Você tem presunção da perfeição. Nós queremos que Deus derrogue a sua lei em nosso favor. Ele muda a lei, ele muda a estratégia em nosso favor. Se eu quero que ele mude em meu favor a sua lei, é porque eu acho que eu sou melhor do que os outros. Além de eu achar que eu sou perfeito e ele não, já estou achando que eu sou melhor do que os outros. Interessante essas situações, né? E a questão do bem e do mal, Friedrich Nietzsche foi o primeiro filósofo que defendeu a tese do evolucionismo ou da lei evolucionista. E em 1862 ele fez essa defesa de tese. Quando ele fez essa defesa de tese, ele tinha que passar pelos crivos. Primeiro, papado, o clero, né? O catolicismo tinha que... E depois os darwinistas, os seguidores de Darwin. E alguns questionamentos eram feitos. Então perguntaram para Nietzsche assim: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Nietzsche não conseguiu responder, satisfatoriamente, é claro. E depois, na relação entre o bem e o mal, quando ele foi questionado na relação entre o bem e o mal, mesmo sendo filho de pastor protestante, ele disse: o mal haverá de sobrepujar o bem na terra um dia. Olha que audácia. Então ele falhou na sua tese. E depois, em 1868, um filósofo inglês, nome Spencer, também fez essa mesma defesa de tese e falhou nos mesmos pontos. Se eles tivessem um WhatsApp naquela época, tivesse internet, já pensou? Nietzsche, 1862, Spencer, 1868. Era só pesquisar que eles iam ver que a partir do dia 18 de abril de 1857 surgiu um livro chamado Livro dos Espíritos, que lá diz de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E toda a relação do bem e o mal está lá. Tanto que na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, uma pergunta bem interessante: para chegar ao bem, todos nós haveremos de passar pelo crivo do mal? Pergunta muito filosófica, né? Profunda e filosófica. Para chegar ao bem, haveremos de passar pelo crivo do mal? Olha, o Espírito da Verdade tem uma bondade infinita. Eu adoro a bondade do Espírito da Verdade. Ele disse: pelo crivo do mal, não, pela ignorância. Que felicidade a nossa, né? Ignorância do quê? Ignorância das leis de Deus. Por isso, estudar os princípios da doutrina espírita é tão importante. Se alguém quiser estudar e pesquisar lá os nossos 18 mapas mentais, nós temos alguns vídeos lá, é só colocar www.mapeandoespiritismo.com.br. Está lá. Se você quiser fazer uma aula, fazer uma palestra, você baixa em PDF o mapa mental, pode fazer copia e cola para dividir ele e vai fazer. Temos lá também a estrutura pedagógica da primeira edição do Livro dos Espíritos, a estrutura pedagógica da segunda edição do Livro dos Espíritos, a estrutura pedagógica do Livro dos Médiuns, da Gênesis do Céu e Inferno. A estrutura pedagógica do livro está lá. Então, se quiser fazer uma palestra e usar o mapa mental, fica muito legal para se utilizar. E daí as pessoas falam: poxa, mas eu estou vendo que está ficando difícil essa questão. Eu lidar com orgulho, com egoísmo, está ficando muito difícil para mim. Não é mesmo difícil de lidar? É muito. Alguém gosta, por exemplo, chega em casa agora, alguém fala assim: você é um mentiroso, hein? Orgulhoso, vaidoso. Alguém gosta do vício? Complicado, né? Eu lembro que antigamente, nos processos de educação, antigamente o filho falava alguma coisa, o pai e a mãe falavam: fica quieto. Por quê? Porque sim. O porque sim, não sei se era satisfatório, mas a gente ficava quieto, não ficava? Porque se quisesse discutir, tinha um fenômeno, lá na minha casa, minha mãe tinha um processo psicopedagógico extremamente avançado. Mas era muito avançado. A pedagogia moderna nem conhece. Chamava cordão de ferro, varinha de marmelo, aquela correia da máquina de costura, aquilo tem um valor. Minha mãe tem uma mira com aquele chinelo, você não tem noção, não errava uma. Cinto de calça. Tem bastante gente que usou. Eu sou um cidadão que eu ajudei muito a tecnologia desse planeta. Porque eu comecei a apanhar com o cordão de ferro, agora era revestido de tecido, vocês lembram? O cabo era de tecido. Daí veio um infeliz nesse planeta que inventou um tal do PVC flexível. Porque aquele, além da gente apanhar, ser vítima de apanhar, ainda ficava com vergonha na perna, ficava com vergonha de sair na rua.
Aquilo era altamente pedagógico, não é? Agora hoje, a mãe olha para o filho e fala assim, fala filho, fala, mamãe, fala, vamos lá, mamãe, ele olha para a mãe e fala assim, conselho tutelar. Ele sabe o número do telefone do conselho tutelar antes de falar mamãe, quase. É uma brincadeira, analogia, mas é quase isso. Qual é a receita? Existe uma receita? Será? O Espiritismo fala. Eu estou vendo no mundo agora, nós estamos vendo as brigas partidárias, os preconceitos. Espírita que tem preconceito não entendeu o Espiritismo. Cuidado em dizer que é espírita, porque se tiver preconceito e toda essa briga que está tendo no mundo agora, né, dos preconceitos, precisa tomar cuidado para ver se é espírita mesmo. Espírita, o verdadeiro espírita, não tem preconceito. Outro dia, uma discussão no grupo de estudos, a pessoa falou, não, isso é coisa política, em partido, tal, dentro do centro espírita tem. Centro espírita não é apolítico, porque para eleger uma diretoria tem que ter política, mas é apartidário. O centro espírita não tem partido. Não tem preconceito, não tem partido. Tem algum lugar que eu possa estudar? Na conclusão do livro dos Espíritos, no último item 9 da conclusão do livro dos Espíritos, tem lá uma última mensagem de Santo Agostinho. Chega em casa, pega essa última mensagem de Santo Agostinho e lê o último parágrafo, não precisa nem ler a mensagem toda. Lê o último parágrafo e vê o que o Espiritismo fala. Se existe um espírito, seja encarnado ou desencarnado, ele fala espírito. Se existe um espírito que incentiva alguém a usar a violência contra o seu próprio irmão, em favor de partidarismo, essas coisas, não é um espírito superior. Não é um bom espírito. Apoiar o uso de armas e toda essa coisa. Onde que está essa receita? Na questão 919A, existe lá um texto de Santo Agostinho. Qual que é o texto de Santo Agostinho que está lá? Ele diz, quando estive encarnado dentre vós, eu fazia da seguinte maneira, todas as noites antes de dormir, eu pensava, o que eu fiz de correto hoje, vou tentar repetir amanhã. O que eu fiz de errado, eu vou tentar não fazer amanhã. Sabe como é que chama isso? O mesmo fenômeno que Sócrates trouxe 499 anos antes de Cristo, e Cristo endossou. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a técnica de Santo Agostinho. Eu posso dizer que é a receita da felicidade. Nós fazemos uma brincadeira lá em Sorocaba, nas palestras e nos estudos, que a gente diz assim, vamos fazer um exercício, hoje é terça-feira, vamos deixar para regime, abandonar vício, a gente gosta de começar segunda-feira, né? No meio da semana não é legal. Então a partir de segunda-feira que vem, nós vamos fazer assim, eu vou acordar cedo, segunda-feira que vem, e vou dizer assim, hoje eu não vou reclamar de nada. Se eu conseguir ficar segunda-feira inteirinha sem reclamar de nada, eu vou acordar na terça e falo, agora, além de não reclamar, eu não vou criticar, não vou criticar nada. Se eu conseguir fazer isso na segunda e na terça, eu acordo quarta-feira da manhã e digo assim, agora sim, não critiquei, não reclamei e vou perdoar. Se eu fizer isso 3 dias, não preciso fazer mais. Faz alguns anos que eu estou tentando fazer. Eu não posso mentir. Tem que falar a verdade, né? E sem falsa modéstia, porque tem gente que fala, você é espírita? Eu estou tentando. Então, você pode não ser um bom espírita, mas é espírita. Tem que falar que é. Não é assim? Tem que defender. A gente tem que defender a nossa fé. Então, esse exercício dos 3 dias, eu não conheço ninguém que passou ainda encarnado. Eu conheço Jesus e mais alguns outros espíritos aí que passaram desses 3 dias aí e viveram felizes os 3 dias, porque felicidade é uma coisa muito diferente. Qual é a verdadeira felicidade? No livro dos Espíritos, a verdadeira felicidade significa, é bom que a gente saiba disso, quanto mais próximo das leis de Deus, mais feliz. Quanto mais distante das leis de Deus, menos felizes nós somos. Por isso, estar próximo da lei de Deus, eu preciso entender algumas coisas. O Espiritismo fala muito de caridade, né? Essa coisa de caridade. Por que é bom ser caridoso? Para ser bonzinho? Se eu falo que eu sou caridoso e sou bonzinho, isso é mistificação. Eu estou mistificando. A caridade plena, qual é a verdadeira caridade? Benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade.
E por que essa verdadeira caridade é desse jeito? Por que eu preciso fazer caridade para evoluir? No capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, psicografia do médium Camille Flammarion pelo Espírito Galileu, Galileu diz assim: os mundos são solidários entre si. Quando ele fala mundos, é muito abrangente, nós precisamos estudar a terminologia correta. Então, do micro ao macrocosmos, num único átomo, os seus elétrons são solidários uns com os outros. Num único átomo. Dentro das partículas do átomo, que hoje o átomo toma divide em bife, né, vamos dizer assim. Átomo significa, é uma palavra trazida por Demócrito, né, sábio grego, que significa indivisível. Hoje já não é indivisível, né? Eles conhecem tudo que está lá dentro e tem mais coisa ainda. Então, nos quarks, já dividiram os quarks. Ali existe um fenômeno chamado solidariedade. Átomos dependendo de átomos, moléculas de moléculas, e assim sucessivamente, até nós entendermos que as galáxias dependem em outras galáxias. E o ser humano, egoísta, estou falando de mim, só tem eu de egoísta na Terra. Eu acho que eu não dependo de ninguém. Então, perante a lei da evolução de Kardec, é assim: sempre haverão espíritos mais evoluídos do que eu para me ajudar. Porém, existirão espíritos inferiores à minha condição por algum motivo para que eu auxilie, porque perante a lei da evolução nós estamos encarnados na Terra por dois únicos e exclusivos motivos. Primeiro, a minha própria evolução, e segundo, contribuir com a evolução do próximo. Se eu não entender isso, vai ser difícil entender o quanto ou quão egoísta eu sou. Basicamente é isso. Por isso que a caridade é tão importante para a gente. E uma questão ainda para falar sobre egoísmo, sobre vício, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, do vício mais radical, mas ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim: podemos dizer que o nosso planeta, pelo desenvolvimento científico e tecnológico, é um planeta civilizado? Olha que pergunta boa. O Espírito da Verdade responde com muita gentileza: não. Não penseis que pelo vosso adiantamento científico e tecnológico podeis nos considerar um planeta civilizado. Para que isso ocorra, será necessário extirpar da face da Terra todos os vícios. Está fácil. Super fácil, porque ele já conseguiu, né? Para ele já está fácil. Mas, pensando nisso, a gente vê o mundo como está, a gente pode dizer assim: obrigado, Senhor Deus e Pai, pela bendita dádiva da vida que nos concede. Obrigado pelo corpo que me serve de morada temporária, pelos pais que me concedeste. Se mesmo que meus pais tivessem me abandonado, ainda assim eu deveria prostrar-me ante eles e agradecer pela oportunidade, pois que hoje, nesse instante, muitos espíritos estão desesperados para reencarnar, e os processos e métodos contraceptivos estão cada vez mais avançados no planeta, e as famílias não querem mais 2, 3 filhos. Raras são essas famílias. Por isso eu agradeço muito aos meus pais, e nós devemos agradecer a Deus por ter nos concedido esses nossos pais, porque quando desencarnarmos nós vamos querer e precisar reencarnar. Tomara que encontremos mais famílias que queiram nos recepcionar, mas acima de tudo, obrigado pela nossa inteligência, pela nossa condição íntima, mas acima de tudo, por nos ensinar que a união dos espíritos em pensamento cria-se potencialidades muito mais satisfatórias. O pensamento unido, as preces feitas em grupo, nos unem cada vez mais e potencializam. Por isso, na união dos nossos pensamentos nesse instante, a todos nós que aqui estamos, o Senhor concede aquilo que verdadeiramente cada um de nós necessita. E ainda assim, esse pensamento nosso partindo de forma isotrópica, ou seja, em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, de amor, de fraternidade, de fé e, acima de tudo, a esperança, para que todas as vezes que nos encontrarmos, nos reconheçamos como nada mais, nada menos, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, criados por Deus nosso Pai. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.